Bem-vindo a todos. Meu nome é Lucas, eu serei o anfitrião dessa noite aqui na Câmara Obscura e hoje nós vamos continuar a nossa partida de Desmortos. O livro Desmortos vai ser lançado pela Fábrica Editora, já foi completamente financiado, mas como a gente cantou uma bola lá na nossa aventura passada, tem um late pledge que ainda está correndo, né? Vai até que dia? Alguém me dá uma... Vai até, eu acho que acredito que vai até dia 23. Dá tempo ainda, quem quiser contribuir, desbloquear novas coisas, mais conteúdo, a sonhada capa dura, né? A sonhada capa dura. Para o livro, quem tem para mais um livro para ter um para os jogadores, um para o mestre. Quem ainda não tem o livro, dá tempo de comprar. E a gente vai deixar o link aqui disponível no textinho que fica aqui embaixo para quem estiver assistindo no YouTube. E o pessoal que está assistindo no Twitch, a gente vai jogar um link daqui a pouco durante a transmissão. Vou fazer isso algumas vezes, na verdade. Isso aí. E, inclusive, quem não tem o livro tem a chance de pegar, e quem já tem a chance de segurar a segunda cópia e ganhar mais uns extras. Exatamente, gente. E vai ter extra pra caramba. E agora eu vou fazer uma. Eu acho que não vai chegar, mas vou fazer aqui um jabazinho. Se chegar em R$1.500 vai ter um jogo escrito por mim. Um hack do Desmortos escrito por mim. Que é o Desumanos. Eu não sei se vou escrever sozinho, se vai ser parceria aí com o pessoal. Provavelmente eles vão ajudar muito, eles vão ser os primeiros a ler. Mas vai ter aí o Desumanos, que vai lidar com cultistas, com pessoas que se ligam suas almas, vendem suas almas para justamente as mesmas entidades que mantêm os predadores vivos. Um ângulo diferente de jogo e que eu vou tentar fazer para funcionar junto com o Desmortos, para ser uma coisa que seja que gere realmente um universo onde eles possam interagir, assim como o Desalmados, que já vai rolar. Eu acho que isso inclusive é uma ideia do Dimitri. A gente está criando aí o universo dos perdidos, de quem já morreu. Então os vampiros que já estão mortos, os desalmados que morreram e estão de volta por algum motivo, os desumanos que venderam suas almas e estão condenados a uma coisa que nem eles sabem o que é. Então aí a gente está criando todo um universo aí, eu acho que vai ser muito legal. Ok, aproveitando a sessão Jabá, pessoal que está assistindo a gente aí no Twitch, clica ali no coraçãozinho que está aqui provavelmente, aqui. Bom, para seguir a gente, pessoal que está assistindo no YouTube, por favor, um subscribe aí, uns likes, se vocês gostarem, é claro. Se não gostarem, dê like também, porque aí a gente melhora o conteúdo. A gente já falou um monte aqui, mas vamos lá para o famoso boa noite cada um. Paulo, seu boa noite. Boa noite, galera. É muito bom estar de volta aí para esse season finale. Depois de tanto tempo, meu Deus. O que será que vai acontecer? Depois das férias. Seu boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos de volta para o que provavelmente é o último episódio. Nós já prometemos isso 2 vezes, mas é porque realmente a gente não quer acabar esse jogo, tá? Nós sequestramos o animal de estimação do mestre e só iremos devolver depois que ele narrar 10 sessões. A verdade é essa. Mas, então, sejam bem-vindos. Vamos lá para mais uma sessão onde tudo é imprevisível. E antes de eu passar a bola para o Dimitri, eu gostaria de anunciar, certo? Que quem não pegou Desmortos na campanha original está tendo a oportunidade de conseguir agora no Let's Play, certo? Quem ainda assim, por algum motivo, certo? Vamos dizer que não está com condição nenhuma de conseguir pegar até o final desse Let's Play, que
tem um tempo curto, certo? Que é para entregar tudo no prazo, para todo mundo ficar bem legal. Vai haver, meus queridos, uma promoção na página do Por Trás do Escudo amanhã, valendo uma cópia de Desmortos. Então, se você não conseguiu na campanha original, tem a oportunidade de conseguir no Let's Play. Se não conseguir no Let's Play, tem a oportunidade de participar da promoção e conseguir a sua cópia de Desmortos. Se você já tem a sua, participe também. Livro nunca é demais, certo? Não mesmo. Então, amanhã vai ter todas as informações lá para quem quiser participar da promoção, beleza? Dimitri? Valeu, René. Ainda bem que deu o Paulo até deu... saudade Oi? Fala aí. Deu até saudade do espetinho, meu gato. Esse pessoal que joga RPG O Paulo caiu, ainda bem que ele já deu oi. Ele tá voltando aí. Sim, a gente coloca ele de novo. Dimitri, seu boa noite pra galera. E aí galera, meu nome é Dimitri do R2PG. Eu podia estar pilhando, eu podia estar matando, mas não estou aqui pedindo. É só R$35 pra gente ir pra esse late pledge aí, pra ver se a gente consegue liberar essa capa dura. E é isso aí, mano. Ó, eu só quero dizer que isso é tudo assim porque os jogadores aqui do Câmara Obscura gostaram, ninguém, não é jabá pago não, é por gostar do sistema mesmo. E agora, por último, Diego, seu boa noite pra galera. Boa noite pra todo mundo, eu já falei pra cacete, né? Então, eu já não vou nem me estender muito. Vamos aí atrás dessa capa dura aí. Tem um monte de recompensa, tem recompensa a cada R$500 que o Late Pledge conseguir, então chegando na capa dura, são 8 recompensas antes da capa dura, então eu acho que vale muito, muito a pena mesmo, vai ter material escrito pela gente, aqui por brasileiros, materiais que saíram na campanha original, então assim, a galera que tá aqui vai ter mais coisa do que a galera que fez a campanha original. Então eu acho que vale bem a pena, vamos lá. Isso aí. E agora? Bom, eu não vou dar a recapitulação, eu vou fazer um pouquinho diferente na sessão de hoje. Vou iniciar com um jogador de cada vez e ele recapitula o próprio personagem. Porque a gente ficou bastante tempo sem jogar, eu quero ver como é que tá a memória de vocês. Vou iniciar com o Dimitri, que joga com o Jacob, porque as coisas estão complicadas em Praga. Senhores, Praga está tomada por nazistas, né? E os humanos estão com um desenvolvimento tecnológico assustador, a ponto de peitar, a ponto de enfrentar, ao ponto de até vencer, por vezes, os mortos-vivos, né? Os desmortos. Não, os desmortos não, exatamente os predadores, né? Então, além disso, né? Temos Jacob no meio dessa história que está com sua agenda onde ele tem um cidadão que ele quer tomar uma satisfação. Afinal, esse cidadão jogou ele na sarjeta, né? Colocou ele como um dos mais baixos da escala dos mortos-vivos, e ele conseguiu recuperar um pouco aí conseguindo aliados, né? Ele deixou de ser um demônio, se tornou um lobo, e agora ele tá aí com essa turma aí tentando achar esse cidadão pra dar um papo amigável e carinhoso com ele. Então, lembrando que Dimitri não foi uma caminhada tranquila, ele realmente tomou a posição de prestígio de outro predador jogando o nosso pobre Novak, né? Um NPC que só foi citado, né? Mas jogando na sarjeta junto com os párias. Então, Jacob, o que acontece foi que vocês foram dormir no dia anterior, vocês estavam caçando o Ladislav, chegaram até a frequentar lá o mosteiro dele, porém não encontraram muitas coisas. Descobriram que... descobriram não.
Vocês viram que o mosteiro foi bombardeado por aviões ingleses e descobriram que não haviam monges lá e sim oficiais da Gestapo. Perdão, a mestre, mas só quem descobriu isso mesmo foi o personagem do Diego. Nós nem chegamos a adentrar o mosteiro, nós ficamos... Não, o mosteiro está em escombros. Você... redor e viram que haviam muitos corpos com o uniforme da Gestapo, que é um uniforme diferente, com alguns símbolos, alguns medalhas, pins. Bom, vocês conseguiram identificar através do uniforme. Não é segredo, rankings, essas coisas, né? Principalmente porque a cidade está sob domínio nazista nesse momento. Entretanto, o que aconteceu? Você, durante o seu sono, os vampiros durante o dia ficam letárgicos, entretanto, não existe dormir. Durante o dia você começou a ouvir barulhos na sua... vindo você provavelmente está no segundo andar. No primeiro andar você começou a ouvir barulhos muito altos, como algo duro batendo na madeira. Você toma sua consciência e você percebe que tem algo grande batendo na porta da sua casa. Perdão, é de manhã? Não, tem sol? É de dia, é durante o dia, mas é mais ou menos na parte da tarde. Não muito, tipo, entre 2 e 3 horas, alguma coisa assim. Saquei. No meu estado letárgico, né, eu me levanto. Por puro instinto da minha vida de pirata, eu pego uma arma de fogo. Você ouve uma segunda batida. E eu vou descendo assim na melhor situação que eu posso, né, vamos dizer assim. Na terceira, enquanto você desce as escadas, você escuta a terceira e a quarta batida. Você percebe que os seus companheiros, né, a sua matilha, né, eles tentam se levantar, 2 começam a ficar de pé, e aí na quinta batida a porta estremece. Um grupo de soldados, uma divisão de soldados, estava usando um ariete para arrebentar a porta. Você consegue ver quatro soldados assim, que você vê que estão do lado de fora. Mas assim, eles estão posicionados para arrombar. A luz entra dentro da casa, incomoda vocês. O sol não está pegando em vocês, obviamente. Perfeitamente. E na quinta batida, eles arrombam a porta usando um ariete. Você consegue perceber... Quando a luz entra dentro da casa, você consegue perceber que existem 4 soldados, mas existe uma movimentação maior na rua. Em alemão, eles começam a gritar um para os outros ordens. E você percebe que eles estão chamando vocês de monstros. Ele diz algo como: os monstros já estão acordados, era mentira. O que faremos? E você está liberado para descrever a sua cena. Primeiramente, né, quando a porta se arromba, aquele sol entra, assim, a primeira reação seria, né, ele já começar a andar de volta assim, pro andar de cima, só que ele, na frente, né, dos seus companheiros, ele se mantém estático, né? E a luz nesse momento, o sol nesse momento, incomodou porque deu aquele clarão. Eu sei, mas é mais uma questão de susto mesmo, assim, porque é uma das poucas coisas que... sim. Que, né, já era. Então, mas pelo fato dele estar ali na frente dos seus companheiros, ele se mantém firme. E eu dou ordens. Todos pro andar de cima. Peraí. Pro porão. E, eu sou o último a ir pro porão, né?
Aquele outro já, ele ainda tá machucado, né? Sim, ele tá sem um braço, mas assim, ele não tem perigo de ele é um vampiro, mas ele tá sem braço. Vai ficar sem braço pra sempre. Eu sei, mas ele consegue correr, né? Correr é um termo muito forte, mas ele consegue se movimentar. Eu aponto pra eles, Beta, ajude-o. Você percebe, assim, que essa letargia é como se fosse a morte, sabe? Você, num momento de clareza, você percebe que os vampiros, na real, eles morrem todos os dias. É o sangue que permite que eles continuem se movendo, né? E essa experiência durante o dia está sendo extremamente desconfortável. Às vezes você dá uma piscada e acontece alguns lapsos, né? Você percebeu isso descendo as escadas, você estava no alto das escadas e num piscar você estava embaixo, mas você sabe que você perdeu um período de tempo, assim. Saquei. Eles então correm, a sua matilha corre, assim, eles se rastejam, né, rapidamente pro porão. Os soldados começam a entrar na sua sala. Quando eles começam a entrar, já que eu tô na parte da escada, né, superior, eu aproveito pra fazer um fogo de supressão, né? Começo a atirar não pra necessariamente matar ou machucar, mas pra impedir que eles entrem, né? E aí então, eu vou andando de costa, disparando, e eles até o último entrar, entendeu? No porão. Ok. Primeiro tiro, você percebe que apesar dos soldados estarem arrombando a sua casa, no momento que eles veem vocês, eles são surpreendidos. Seu primeiro tiro acerta em cheio o soldado que estava segurando aquele ariete. Certo. Entendeu? E ele cai, o soldado de trás que estava dando apoio para ele com o ariete fica meio... A frente do ariete cai e o soldado de trás meio que desestabiliza. Mas você percebe que os outros já assumiram assim, uma posição de cobertura, né? Para realmente atacar você. Você repara que tem alguém atrás, na hora que eles abrem a visão, vocês reparam que tem mais alguns soldados atrás e eles estão segurando uma espécie de cobertor, sabe? Certo. Como se fosse uma rede, assim, para jogar, mas eles estão na luz do sol, estão do lado de fora. Esse cobertor é tipo uma rede, né? Então... Sim. Como se fosse para capturar. Eu falei cobertor, mas assim, você não pega bem. É cobertor, uma lona. Eles estão segurando como se fossem jogar em alguma coisa realmente. Eles estavam preparados para isso. Compreendi. Pela ação de vocês. Compreendi. Então é isso, mestre. Eu gasto... Sim, pode falar. Aquele que estava sem braço, ele meio que tá encontrando uma dificuldade, assim, para conseguir. Os outros dois já entraram no porão, e o que tá sem braço, você percebe que tá se enrolando para tentar descer a escada. Assim, então, mas ele já entrou na parte da escada. Ele já entrou na parte da escada, né? Sim. Cara, nessa hora, assim... Quando eles entram nessa parte da escada, eu entro junto com eles, né? E fecho a porta. E aí eu falo em tom de ordem, mas não gritando, para que os outros soldados não ouçam, né? Como a gente combinou, gente, ratos. E aí eu já vou me transformando num rato. Cara, não dá muito tempo. A porta abre... E vocês ouvem um barulho metálico batendo nas escadas. Então é a situação. Eu gasto um ponto, né? Do sangue. Não, durante o dia você não consegue gastar. Lembra do lore? Você não consegue gastar sangue. Mas a transformação você consegue. Eu não gasto. Exatamente.
Perfeito. Então, como é que se diz? Como eu falei, né, já tinha sido previamente combinado. Eu já vou entrando nas tocas ali, ou coisas previamente já construídas, para se esconder durante qualquer tipo de invasão, seja ela humana ou não, né? Os esgotos aqui de Praga são aqueles esgotos de galeria. Você sabe que, como rato, você consegue sair do seu porão e ir para lá. Você repara aquele ruído metálico, assim, você toca e observa, né, obviamente, para ver o que está acontecendo quando a área está limpa, e você vê que é uma granada que caiu ali. E você sabe que aquela granada vai pegar e o fogo da explosão vai adentrar por alguns orifícios que tiver na parede, porta, essas coisas. Compreendi. Deu ruim, parça. Alguns destes que sei lá, se algum deles, assim, por exemplo, aquele outro sem ser o beta e sem ser esse que tá com o braço machucado, ele tenta pegar de volta, né, e jogar de volta pra onde veio. Ok. Cara, então, o seu beta, você e o cara do braço machucado chegaram a se tornar o braço machucado é muito, muito bom com ele, né? O cara sem braço, vocês viram rato, o cara sem braço simplesmente foge. A hora que vira rato, parece que a letargia dele acabou, sumiu, e ele some pra dentro, ele vai embora mesmo. O beta também fugiu. Você percebe que ele fica meio perto de você, mas ele tá se afastando, assim. Tá se afastando porque ele sabe. O cara que pegou a granada, ele não virou rato. Ele pegou a granada e ele fez aquele movimento, sabe, de jogar assim mesmo, pegar um impulso de baixo, assim. Você vê a granada saindo da mão dele, começar a voar, e no ar você percebe a explosão. Nossa. Você fecha os olhos, você sente o seu corpo de rato ser arrastado para dentro para mais fundo da toca. Você sente o calor, você tá queimado, né? É um rato chamuscado no focinho. E bom, é isso. Reverberando, assim. Você vai fazer alguma coisa exatamente agora? Eu? Cara, eu vou pra algum local, assim, da cidade que eu conheça, que dê pra descansar, assim. Alguma coisa que eu já preparei previamente pra isso, né? Na verdade, eu não preparei essa fuga pra fugir de humanos, né? De maneira nenhuma, o personagem pensou uma coisa dessa. Então, mas eu devo ter essa preparação, assim, algum local abandonado, uma casa abandonada, como é que se diz? Depósito, uma coisa desse tipo. Ok. Daqui a pouco a gente descreve isso. Conforme você vai se afastando, você vira, né, dá as costas pro seu porão e começa a caminhar, né? Começa a caminhar como um rato, né? Eu não sei um termo para isso, mas você ouve os soldados disparam vários tiros, assim, porque o lugar começa a ter fumaça em profusão, né? A fumaça não te incomoda, mas você percebe ela. Então, os soldados, você começa a ouvir barulhos de tiro e discussões, tipo, vai checar, desce. Não, você desce, em alemão, né? Mais alguns tiros e alguns barulhos que vão ficando meio abafado conforme você vai se afastando. Você desce no esgoto e você tem aquele caminho preparado. Você sabe que, obviamente, não é uma fuga, é um negócio de emergência, sabe? Mas como que é o seu refúgio? O seu refúgio de emergência, ele é acima do chão, abaixo do chão? Não, meu refúgio de emergência é acima do chão. Ele algum caminho mesmo criado, transformado em
quando eu estava transformado em algum tipo de roedor, que leva até esse depósito e tal. Então, esse depósito é um depósito que deve ter sido esquecido há muito tempo, tem algumas caixas lá, nada de útil que possa ser aproveitado, completamente abandonado. Então, simplesmente... Você percebe que vocês vão pelo esgoto, né? O esgoto tá meio... algumas pedras estão caindo. Conforme você vai se aproximando da região onde tem os depósitos da cidade, você vê que algumas pedras estão caídas, alguns caminhos estão obstruídos nos esgotos. Alguns caminhos estão obstruídos. Você vê que o seu depósito está em parte destruído. Ele ainda está de pé, porém, pelo menos uma das paredes dele caiu. Você tem divisórias dentro dele, você tem caixotes, você tem alguma coisa mais preparada, ou você contava só com as paredes do prédio? Você se lembra que houve na noite anterior, houve um bombardeio por essa região. Eles não demoliram completamente o seu depósito, mas uma parte uma parede ruiu com a explosão. É o seguinte, eu dou uma olhada antes, porque na verdade eu contava com o depósito inteiro, né? Mas assim, eu sei que nesse depósito tem caixotes vazios e que um ratinho pode entrar e virar humano lá dentro, vamos dizer assim, né? Então, se der pra fazer esse caminho sem tomar um banho de sol, a gente faz. Ok, você vê que tem vários... A hora que você sai do esgoto mesmo, tem vários pontos. Você previa uma cobertura, tem vários pontos com sol. Mas como um rato, como pequeno, você sabe que se você tivesse uma forma maior, você sofreria queimaduras. Como um rato, você consegue desviar. E você repara, antes de entrar num caixote, que mesmo em ruínas, né, o seu depósito teve uma sorte muito grande. Mas se você vê que na rua tá lá vários soldados tirando pela parede que ruiu, né, pela abertura, pelo buraco, você vê que tem soldados tirando as pedras, alguns inspecionando, e bastante trabalhadores, não soldados, trabalhadores tentando limpar o que tinha ali, né? Os soldados supervisionando e tal. Entendi, eles estão limpando o que tinha ali, mas limpando a rua, né? Eles não estão limpando dentro do depósito não, né? Não, eles estão limpando, Então, removendo o entulho. Você vai sair para ver. Você vê que tem transporte de entulho. O que exatamente eles estão fazendo? Você precisa lá investigar. Precisa lá dar uma olhada. Mas está de dia. Não tem como simplesmente observar, não? Pelo rombo que tem, entendeu? O rombo é lateral para vários entulhos, assim. Você vê que tipo quase o quarteirão inteiro meio está em ruínas. Você vê que mais ao longe, assim, tem alguns depósitos inteiros ainda, né? Mas existe uma força-tarefa se ocupando na rua, mas você vê que tem alguns trabalhadores tirando escombros de onde era depósito mesmo. Certo. Não estão limpando tudo. Tem alguns pontos que tem uma concentração de pessoas. Estão todos trabalhando debaixo do sol. Você vê, os soldados ajudam, a maioria que tá ali, eles estão dando ordens mesmo. Mas estão um pouco distantes. O ruído. A sua audição perfeito. Eu vou observar se eles estão também carregando outras coisas que não sejam entulho, por exemplo, caixotes. Estão mexendo em outras coisas que não sejam entulho? Cara, passa algumas horas assim, você vê que de repente alguém chama, sabe? Alguém dá um aviso assim, tipo, aponta. E chegam soldados mesmo, chega um caminhão ali, desviando das pedras, e eles começam a recolher algumas coisas. O caminhão tá meio bloqueando a sua visão.
Então eu volto pro esgoto. Que é o seu lugar. Como rato. Você como rato, vê eu assim, consigo me comunicar. você vê não, você ouve uma voz assim do Círio. Foi o que eu imaginei. Como rato eu não consigo me comunicar com os outros, não, né? Não, Eu você pode fazer gestos. me destransformo, cara. Eu me destransformo mesmo dentro do esgoto. Ok, pode descrever a sua ação. Não, simplesmente aquele ratinho se torna uma criatura barbuda, assim, mal encarada. Aí eu viro pros outros dois ratos lá, um lá sem braço, né? Um ratinho sem braço, um ratinho deficiente. Eu viro pros dois assim e nem espero eles transformar nem nada, eu só falo assim, não vai dar pra usar o de emergência. Vamos ter que procurar outro local. Eu coloquei aí pro pessoal ver as pessoas, o barbudo mal encarado aí. Parece modelo de meia idade. De cabeça aqui, eu consigo lembrar se o antigo local de caça lá daquele pianista, porque eu sei que é longe daqui, né? Era mais pro centro. Era mais pro centro. Uhum. Se o antigo local lá, ele tava inteiro, porque eu sei que ele tava abandonado. A história do teatro foi mais ou menos o seguinte: ele teve aquele incêndio há 20 anos atrás, não abalou a estrutura, o proprietário teve que trocar as tapeçarias, as cortinas, os enfeites, ficou um tempo fechado, mas em alguns anos ele reabriu, e voltou a ter apresentações, só que com a tomada do exército alemão da cidade, diminuiu bem. Não era mais o Youssef, né? Você sabe que ele é o dono. Ele tentou continuar com o negócio, o entretenimento. Segundo ele, era quando a população mais precisa, né? Teve uma diminuição séria, só que por algum motivo, depois de um tempo, voltou a ter apresentações. Só que o público, a clientela, era totalmente diferente. Era oficiais do exército alemão, de altamente, familiares desses oficiais ou pessoas próximas, né? O teatro continuou tendo o movimento dele. Entretanto, também eram peças mais discretas, não era nada muito, não era o estilo antigo do Youssef, né? E eu, inclusive, algumas peças horríveis, sabe? Alguns trabalhos horríveis, mas que exaltavam o regime atual, né? Que ele fazia isso mesmo para agradar as pessoas e diminuir o cerco ao teatro dele, né? Afinal de contas, as atividades dele também, fora do teatro, ele não queria chamar atenção para isso, né? A caça dele, a questão vampírica da coisa. Perfeitamente. Então, Pois. Sim. Não, tô pensando mesmo. O personagem tá passando a mão na barba pensando aqui. Ele... Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu observei que tinha depósitos. Não observamos dentro dele antes, né? Mas eu observei que tinha depósitos que tinham sido intactos. Então, de cabeça aqui, eu vou tentar me guiar pelo esgoto pra ver se eu consigo achar esse depósito e ficar por lá. Olha, apesar dos seus dons vampíricos, a incapacidade de usar sangue durante o dia para ampliar os sentidos, para ter algumas vantagens. Tô me confiando mais na minha noção de pirata de saber por onde vai. Você tá no subterrâneo, na terra, né? No mar, né? Você... Assim,
Cara, você no começo, assim, você acabou, você tá com uma pequena queimadura na ponta dos 3 dedos. Você pode escolher a mão esquerda ou mão direita. Direito. Então, a ponta dos seus dedos meio que definharam, assim, sabe? Ressecaram, tiveram aquela aparência cadavérica porque você errou algumas vezes para a distância, a localização, entendeu? Foram necessárias umas 3 tentativas até você acertar. O seu beta começa a resmungar a partir da segunda vez que você erra. Mas quando você acerta, você chega lá num outro depósito, você abre o ralo, né? Você abre a tampa de escoamento, você consegue levar a sua alcateia, o que sobrou dela, né? Para dentro do depósito em segurança. Vocês não sabem de quem é esse depósito ou o quê, mas ele está vazio, só que tem caixas empilhadas. Ele não está abandonado, ele está vazio no momento. Ele tem mercadorias aí guardadas. Tranquilamente, nós 3 damos uma volta pelo local e percebemos assim, se alguém for entrar, vai entrar mais ou menos por aqui, vai fazer mais ou menos esse percurso, então a gente se coloca numa posição onde nós com facilidade perceberíamos se alguém entrasse, entendeu? Você sabe, você vê, é um galpão mesmo. Ele tem uma porta pequena, uma porta normal, né, humana, 2x1, e várias portas para entrada de caminhão na parte da frente. Ele tem uma porta normal, humana, né, 2x1 também na parte de trás. Então é isso mesmo, a gente fica mais por parte de trás, né? Porque é pra não levar uma surpresa da parte de caminhão abrir de uma vez. E numa posição assim, onde caso alguém abra a porta tanto do lado quanto do outro, seja mais fácil de nós o vermos e a recíproca não ser verdadeira. Ok. Você ouve barulho da rua, peso sendo arrastado, peso caindo, barulhos normais na rua. Aí eu te pergunto, você vai repousar de novo ou você vai tentar ficar acordado durante todo esse tempo? Até o cair da noite. Tem alguma coisa que, como é que se diz? Existe algum tipo de consequência? Não dormir? Ralo, sim. Eu esqueci dessa palavra, obrigado. Mas então, você sabe. Tipo assim, as pessoas não ficam fazendo teste, ou os predadores não ficam fazendo testes nesse sentido. Eles simplesmente aceitam a realidade. Eles sabem que essa situação que você passou era extremamente perigosa, porque se você podia morrer exposto ao sol. Você percebe que você é extremamente letárgico e aqueles lapsos de tempo, sabe quando você tá na vida real, você tá com sono e você pesca e parece que o tempo dá aqueles pulos? Você percebe que o lapso de tempo de um pulo para outro, né, é maior. Você tava vendo luz assim, de repente você pisca e a luz de fora diminuiu, ainda é dia, mas diminuiu, você pisca, diminui mais, e você percebe que não fazer força para acordar te revigora. Então é o seguinte, eu faço... Deve ser mais ou menos umas 3 horas da tarde, né? Não, era entre 2 e 3 a hora que invadiram sua casa. Deve ser umas 4, 5. 4h30, por aí. Então todos nós vamos descansar. Que você sabe que... Na verdade não. Oi. Eu e o Beta vamos descansar, o Maneta vai ficar acordado. O cara meio que protesta, né? O cara fala, ele fala pra você que ele
tá em recuperação, ele foi ferido no último missão, ele tá mais fraco que vocês dois. E que adianta ele acordado, ele E é por isso mesmo. Você vai nos acordar caso alguma coisa aconteça. Amanhã à noite é melhor termos 2 fortes do que 3 fracos. Entenda a sua situação, seu companheiro morreu protegendo a gente. Senão você teria, além de, sei lá, não teria mais 2 pernas. Então, em homenagem a ele, fica acordado aí por nós. Amanhã com certeza terá um lugar mais bacana para você dormir. Com essa promessa aí ele fica mais aliviado e ele monta a guarda. E agora, né, que a gente já fez o turno do dia... Só queria saber se o Beto vai falar alguma coisa. Cara, ele não fala pra você, mas você percebe resmungo, sabe? Do tipo... a hora que você olha, ele para, ele fica quieto, sabe? Entendi. Mas enquanto você tá andando, às vezes que você errava, ele reclamava da sua liderança, ele falava principalmente pro Maneta, né? É Braceta que fala? Não, é Maneta. Ele falava... Maneta é outro, velho. Ele falava pro Maneta, assim, que eles vão acabar morrendo seguindo você, entendeu? Um dos nossos já morreu. Você percebe que rola essa conversa. Um dos nossos já morreu. Tranquilo. É o seguinte, só a última coisa aqui, se não tem mais nada, é só falar o nome desses itens que ficam, esses penduricalhos que ficam nos militares, é brevet. Então foi através desses brevets que vocês identificaram que aqueles soldados mortos eram mais uma polícia do que um soldado. Tá bom. Ele é tipo uma polícia secreta. Tanto que não era sabido que eram que tinha nazistas no monastério, né? Em teoria era pra ter monge ali ainda. Exatamente. Deixa eu só agradecer aqui o Manuel Henrique, que está assistindo a gente pelo YouTube, acabou de dar subscribe na página. Muito obrigado, Manuel. Valeu mesmo. Cada subscribe, cada comentário nos vídeos ajuda a gente a continuar, dá força, a gente responde tudo. Então, por favor, aí, cola na nossa. Valeu, mano, você é fera. Vai lá. Obrigado. Bom, e agora a gente começa a nossa noite. Eu vou começar aqui pela ordem que aparece pra mim, que é diferente, e Paulo. O que você se lembra do seu personagem? Que eu nunca tive tanto sangue na minha vida. Bom, na última sessão... Você já vou anunciar, né? Você gasta um ponto pra acordar. Né? Sim. Mas continue com esse otimismo aí. A gente fez refeições fartas naquela noite, né? Rolou aquele esquema do porão. E estávamos fazendo uma baguncinha e iríamos fazer o round 2 desse caos que a gente planejava executar. Quando o dia foi nascendo, a gente teve que arrumar abrigos temporários. Tanto que eu acabei me abrigando muito perto ou na própria casa daquela família que estava presa no porão. Eu não consigo me lembrar agora se eu consegui sair de lá ou não. Então, ao que eu lembro, você tinha saído e aí você ia se esconder em algum abrigo improvisado. Isso. Subterrâneo. Você foi atrás dos outros párias ou coisa assim, não? Perfeito. Provavelmente foi isso mesmo. Malditas férias. Bom, você acorda no esgoto. Vou juntar assim. Não muito longe ali Bom, pela sua ideia, né? Você não lembra direito onde é que é. Mas você acorda no esgoto, sujo,
E você tá livre para fazer o que quiser. Você percebe que passaram alguns animais por perto de você, você tá com um cheiro estranho, característico de quem dorme no esgoto. Mas não há nenhuma emergência imediata. Eu vou aproveitar que eu tô incógnito, né? E como eu combinei na noite anterior que eu encontraria o nosso amigo pirata naquela casa, eu vou tomar o rumo daquela vizinhança novamente. Eu vou me aproximar daquela vizinhança e me aproximar dessa casa onde eu me alimentei da família. Tomando cuidado com os nazistas e tudo mais. Eu não quero que eles me vejam antes da hora. Então, no mosteiro tem alguns guardas ali, coisa de meia dúzia, meio que patrulhando o local. A casa tá aberta, ela foi saqueada, né? Mas você vê que não... Obviamente, né? Durante o dia recolheram os corpos. Dentro da casa você não sabe como é que tá. Mas assim, os corpos dos outros soldados foram todos recolhidos, o fogo foi apagado, mas não se deram muito trabalho de mexer nos escombros ali. Só tem alguns soldados de guarda naquele perímetro. Então eu me esgueiro por esses guardas e eu vou esperar por ele dentro da casa, sentado numa cadeira com as pernas cruzadas assim, tipo, mãozinha no peito. Você se dá conta que você tá parecendo um mendigo mesmo e cheira como um. Está sujo, maltrapilho e mal lavado. Ok, como a gente está dependendo da chegada do Dimitri, do Jacob, eu vou pular pro René. Sempre não. Ó, o pessoal do chat tá torcendo pro René aqui, ó. Um bronze qualquer aqui acabou de vir dar uma força pra ele aqui. Mas é hoje que o engomadinho vai descer pro play. Hoje, vampirinho chora e príncipe não ouve, tá ligado? Oh, olha essas ameaças. O René trouxe a família pra aqui, ó, pro René, ó, só caveira pra ele aqui. René, quando o Senec acorda, né? Eu tô diminuindo um ponto de sangue do que você tinha anteriormente. Quando o Senec acorda, não muito tempo depois, o Damien já tá batendo na porta de você. Ele meio que já sabe? Ele é um funcionário da casa há tanto tempo que ele sabe os seus horários quase. Então, mal você acorda, assim, mal você se levanta, o Damien tá batendo na porta, pedindo pra entrar. Eu simplesmente termino de me alongar, sabe? Estirar os músculos atrofiados. Entre, Damien. Você vê que quando você se alonga, assim, dá uma sensação gostosa. A hora que você abre, o Damien fala assim: nós temos um problema. Perdão, chegar com mais más notícias no primeiro momento, mas nós estamos com um problema. Aquele caminhão que a gente enviou com funcionários para pegar os livros do Alexei, nós precisávamos de espaço para na carroceria, né, na área de transporte, para levar alguns dos funcionários que a senhora Neta pediu pra gente. Só que os funcionários, os servos do Alexei tiveram ordens expressas e mandaram os nossos funcionários saírem. Eles encheram o caminhão de livro 100% cheio
E, inclusive, colocaram alguns na cabine. Os funcionários voltaram a pé aqui. O caminhão está esperando no nosso galpão aqui próximo, na nossa garagem, perdão, não é galpão, garagem, na nossa garagem aqui próxima, para a gente tentar, para o senhor resolver esse impasse. A gente carrega os livros, a gente deixa alguns livros aqui, ou deixa alguns funcionários, ou leva tudo, porque eu não pude tomar essa decisão porque foram pessoas de prestígio, pessoas de renome para o senhor, que pediram coisas opostas. A gente pensou que ia dar certo mandar alguns funcionários e levar a carga de livros do Alex seja aos poucos, mas não, a gente não conseguiu, não. Os servos dele têm ordens estritas de lotar o caminhão. Quanto antes tirar os livros aqui de Praga, melhor. Entendo. Aquele desgraçado cabeça dura não quer sequer dar uma chance de acordo. Mas me diga, os empregados dele estão juntamente com os livros, ou eles deixaram o transporte de todo o material a cargo de nossos funcionários? Então, o caminhão foi com o número de funcionários que a gente tinha combinado, né? 6 funcionários para fazer um transporte. Sim. Entretanto, eles foram postos na rua, né? Foram os servos do Alexei tiraram eles do caminhão e encheram de livros, não deixando espaço para eles. Então 4 desses 6 funcionários voltaram a pé durante o dia. O caminhão voltou carregado para receber ordens, para ver se a gente ia fazer isso. O motorista tem um endereço onde tem que entregar. Um pouco além da Grécia, parece. Ele vai... É uma rota bem grande. Mas ele... Quantos caminhões foram necessários mesmo? Então, nós enviamos 2, e os 2 caminhões retornaram cheios, mas ainda há livros para buscar. Quantos caminhões ainda temos disponível, tá? Aqueles que não estão trabalhando, que obviamente nós não podemos tirar de suas funções. Somente aqueles que realmente não podem ser removidos. Olha, nós temos... Ele olha nos papéis, ele começa a vasculhar assim, ele pega a prancheta dele e começa a olhar, e aí ele fala, nós temos 3 caminhões que retornaram dos últimos fretes, que conseguem fazer uma viagem desse tamanho. Nós temos 3 caminhões, 2 deles estão com os livros, um tá vazio na garagem. Só que a gente tem um caminhão que tá na oficina para fazer revisão. Parece que teve algum problema mecânico nele, mas ele tá rodando, né? Eu acho que a gente pode usar ele também. Não, eu não vou arriscar esse. Os livros de Alex são muito preciosos para ele. Se der algum problema no meio da estrada, será uma dor de cabeça sem tamanho. Precisamos conseguir pelo menos mais 2 novos caminhões o quanto antes, para garantir tanto a travessia dos livros quanto dos empregados de Aneta. Agora, onde eu vou conseguir esses 2 caminhões? Então, faça-me um favor. Sim, senhor. Procure Jacob e traga-o até mim. Sim, senhor. Eu vou. Ele tá velho. Ele tá velho. Sabe? Ele fala. E tipo assim, ele tem uma memória boa, apesar de velho. Ele fala assim, você percebe o porquê. Ele fala, eu vou dar um recado para um rapaz para ele ir até o covil do Demi. Do Jacob. Porque ele sabe que sair nessas coisas não é muito bom.
esse tipo de serviço. E ele Foi ele que quase virou comida, não foi? Sim. Foi, mano. É Eu tenho que manter justamente esse rapaz longe de ti, rapaz. Não. O Senec percebe que depois de um tempo o Damian começou a usar a velhice dele como desculpa pra não sair, sabe? A rota dele é ir pra casa, trabalho, de vez em quando checar as suas garagens ou depósitos. Mas ele não... Ele sempre terceiriza o trabalho dele de recado, de buscar, de papelada, de burocracia. Rapaz, ele é meu Alfred. Tá velho demais ele pra não essa precisa merda. fazer tudo exatamente. Não, você sabe que ele é poderia. responsável por tudo. Ele não precisa fazer tudo. Exatamente, mas tem aquela questão, né? Ele que é o empregado de confiança, né? Uhum. Então perdão, tô meio gago hoje. Dar a papelada na mão dele é ter certeza que a papelada vai se resolver. Papelada, a missão, ou o que quer que seja. Assim. Agora, No caso é só um recado. repassar para outra pessoa fica meio... Pode demorar mais, pode... Mas ele ele sai do seu aposento e você percebe lá que ele mandou um rapaz ir atrás do Jay. Isso Você vai fazer não se uma faz. coisa? Não se. Oi, Dimitri? Tô dizendo que não se fazem mais funcionários como antigamente, só porque ele quase foi sacrificado para deuses antigos. Algo comum de De acontecer. graça, né? Tipo, tava na rua e tal, e do nada. Ok. Você vai aguardar, então? Sim. Ok. Sírio, Pois não. ele acorda, ele percebe que tá com alguns... Parece amendoins na boca, alguma coisa assim. Pode falar, tô ouvindo. O que você se lembra da última sessão? Tudo, basicamente, mas pode recapitular. Considerando que eu editei ela terminei de editar no sábado à noite, eu lembro de absolutamente tudo. Eu saí, o Sírio, antes de interpretar, o Sírio saiu da sua torre e foi fazer uma visita ao príncipe, que ele não fazia há algum tempo. E durante essa visita ele questionou a ausência do Ladslav, o que o príncipe deu de ombros para ele. E foi no momento... Só uma dúvida, você fez depois da sessão anterior? Não, eu fiz no primeiro movimento da sessão anterior. Perdão, eu que confundi. É porque eu já interpretei com a fuga, com bombardeio e tudo. Foi antes, perfeito. Antes. O primeiro movimento que eu fiz foi lá e dizer que talvez houvesse um jeito de usar de transformar a situação dos vampiros, dos predadores, em praga. O que o príncipe foi bastante cético em relação a isso, devido ao equipamento que os nazistas carregam, né? As metralhadoras e tudo mais, o que pode realmente fazer uma grande diferença para um vampiro no momento ali de um combate. Granadas, exatamente. Só que nesse momento começaram as sirenes do ataque e eu assisti o ataque da janela do príncipe junto com ele. E vi que o mosteiro onde o Ladslav tinha o seu hunting ground tinha sido... Eu odeio fazer isso, mas é um ótimo recurso. Atacado por acidente. Então eu fui até lá o mais rápido que eu pude, e ao chegar lá
talvez uma coisa até que reforce a teoria do acidente, eu não achei nenhum tipo de monge, eu não achei nenhum tipo de cidadão comum ou presa nossa. Eu achei foi soldados da Gestapo e da SS que estavam ali mortos devido ao ataque. Eu interroguei um deles e descobri que eles não sabiam absolutamente nada dos Ladislav. E quando eu, depois de me alimentar de alguns deles e expandir os meus sentidos, eu percebi que haviam catacumbas embaixo da onde foi o mosteiro que estavam cobertas pelos escombros. Eu entrei nessas catacumbas e fui passeando por elas em forma de névoa, no que em um salão aparentemente não principal, um salão secundário, eu achei um sarcófago feito de madeira com um ritual bastante elaborado em volta dele. Eu prontamente pensei que fosse o Ladislav e pensei que ele tivesse feito isso como uma forma de proteção. Quando eu vi que esse ritual, na verdade, é um ritual para acordá-lo em qualquer momento de perigo, porque qualquer um que tocar ali imediatamente perde sangue para o que está dentro do sarcófago. Eu consultei usando os meus poderes nefastos. Eu consultei as entidades que me mantêm ativo e realmente elas disseram sem muitas redondilhas que era Ladislav que estava ali e que o ritual estava ali para protegê-lo e para acordá-lo assim que alguém tocasse nele. O que só me deu a certeza de que o Ladislav tinha tomado a velha saída rapidinha pela esquerda e quando a coisa começou a apertar em Praga, ele se enfiou ali indefinidamente, até que alguém o acordasse. Correto. Tanto que vocês, recapitulando, né, o Ladislav, ele foi diminuindo as aparições públicas dele e já fazia algum tempo, alguns anos inclusive, que ele já não aparecia em reunião nenhuma, em nada. Exato. E no intuito de me aproveitar disso para me tornar logo um patrício, acabar logo com qualquer tipo de prestígio que essa criatura goze, eu ia voltar para o castelo para falar com o príncipe, mas no que eu saí dos escombros ali do monastério já era noite avançada, quase dia, então eu retornei para o meu descanso, para a minha torre, descanso da qual eu estou acordando nesse momento. Ok, você vai chamar alguém? Eu não vou perder tempo. Eu vou chamar pelos meus servos. Yorick. Eric, só Eric sobe as escadas assim. Ele tá extremamente abatido, sabe? Ele tá com aquela cara de choro, sabe? Os olhos inchados, essas coisas. E a primeira coisa que ele fala foi, quando ele te vê, foi: mataram Yorick. Atiraram no Yorick. Me conte essa história direito, Eric. Você viu o que aconteceu? Sim. Estávamos recolhendo alguns componentes para rituais e algumas coisas necessárias para manter a torre, manter o Coven. Manter o Coven. E na cidade nós percebemos que
na zona, comprando alimentos, né, para nós e para os empregados. Houve um aumento das forças dos soldados ali, e alguns deles simplesmente não gostaram da forma como Yorick falava, da forma como Yorick se movimentava, e simplesmente assassinaram ele a sangue frio. Eu recolhi o corpo e trouxe ele de volta. Depois que os soldados deixaram ele na rua, eu recolhi o corpo e trouxe ele de volta. Ele não tá contando bem, assim. Você vê que ele tem... Agora você repara que ele tem uns roxos, que tá tudo vermelho aqui, em sangue, sabe? Os nó do dedo dele. Mas a roupa dele tá impecável. Mas Quantos isso... deles você matou, Eric? Ele abaixa assim a cabeça, assim, né? E ele fala 6. Mas ele ainda não conseguiu matar os assassinos de Yorick. Você fez bem. Eu vou acabar com essa pequena pedra em nosso caminho. Há oferendas para mim, meu querido? Ele pede desculpas, ele fala: perdão, mestre, eu não consegui. Nós podemos usar um dos empregados. Não, mas eu compreendo. Infelizmente o dia foi perdido. Eu peço perdão, senhor. Eu compreendo. Isso não se repetirá novamente. Eu passo a mão no rosto dele assim. Não se preocupe, meu querido. Apesar de... Fala. Então, é que você, apesar de tudo, ele é humano, né? Ele não envelheceu esse tempo todo, tipo, envelheceu mais devagar por causa dos seus dons, ele é mais forte, essas coisas, mas ele é humano. E não sei se você... Oi? Não ia dizer nada, né? Ué, o mestre já tá dizendo. Não, mas eu posso... Ele é a única criatura que eu trato bem, gente. E se vocês quiserem, depois do jogo, me jogarem pra insensível ou humano, é uma decisão de vocês. Gente, vamos primeiro fazer as ações, depois a gente chantageia o amiguinho. Você percebe, assim, que ele ainda tem todas as fraquezas humanas e ele está segurando o choro. Porque, assim, ele era um rival do Yorick. Porque um dos dois ia virar vampiro. Mas você percebe que, apesar de tudo, ele está segurando o choro. Ah, meu querido. Essas pequenas sensações humanas lhe atrapalham, não é mesmo? Tá tenso, assim, sabe? Eu passo a mão no rosto dele. Pode falar. Ele não vai fazer muitas ações. Você percebe que tá rolando uma tensão assim no corpo dele. Ele tá só esperando você ler, assim, como se ele fosse um livro, né? Você percebe que ele só tá esperando ser dispensado. O que você pretende? Pra não parecer fraco perante seus olhos. Entendi. Ele tem quanto de sangue, Lucas? Atualmente ele tá com um só. Um só? Mas não. porque ele os gastou durante o dia caçando nazista. Sim. Mas eles tinham uma reserva de 4 pontos. Estavam quase cheios. Você brincou bastante durante o dia, não é?
Eu passo a mão nele assim. Ele estremece um pouco, assim, sabe? Tome. Eu estico o braço pra ele. Cara, ele hesita um pouco, mas aí ele morde você, assim, sabe? Tá. É meio patético. Bem patético, porque a dentição humana não tá muito. Não é que nem a vampírica. Então ele briga um pouco com a sua carne, sabe? Pra conseguir. Demora um tempo, assim, até que ele consegue romper a carne. Sim. E aí ele começa a sugar o seu sangue. Eu deixo ele ali brigando com, né, lutando contra a minha própria carne. Depois que ele bebe, eu deixo ele beber 2 pontos. Ok. Tô descontando aqui, hein? Tá bom. Aí eu peço pra que ele saia. E eu, antes dele sair, eu falo: prepare a minha carruagem. Se bem que a carruagem tá meio no vacilo. Não. Eu vou até a janela, eu salto, e eu viro aquela criatura que eu já vi algumas vezes, né? Que é um homem com asas de morcego enormes, e saio voando pelos céus de Praga. Você tá voando, você percebe que. Você sabe que agora tem uns holofotes de vez em quando. Não é uma vigia constante dos céus, mas se você voar alto, ninguém vai te ver. No máximo vai pensar que o pássaro um pouquinho mais baixo. Eu vou vai voando. Dar aquela ilusão. Sim. Eu vou voando e eu vou me alimentar de nazistas desgarrados. Qualquer um que foi... eu vou ali mijar ali naquela árvore, eu vou ali não sei o quê. Aqui que estejam mais nessa parte do campo, não que estejam na parte totalmente urbana. Mas eu vou me alimentar de nazistas desgarrados. Ok, você vai ser brutal, você vai ser... Eu vou ser animalesco. Cara, descreve mais ou menos como é que você matou 2 nazistas. Depois eu vou te dar um feedback. Eles estavam juntos ou estavam separados? Não, você escolhe. Eu pego... Você percebeu uma coisa a partir do segundo que você matou. O primeiro que eu peguei enquanto ele estava fazendo uma ronda em um muro. Uma parte que divide a parte urbana da parte rural. E eu vi que ele estava mais sozinho. Eu dei um rasante, eu pego ele e eu abro a garganta dele e vou bebendo o sangue dele enquanto eu vou subindo voando. Ok. E não era bem um muro, né? Ele estava do lado. Ele estava de um lado de um muro, não que estivesse na cidade murada, mas estivesse do lado de um muro. E eu rasgo a garganta dele e faço questão de que ele fique vivo enquanto eu estou me alimentando dele. Uhum. Ele esboça um grito, né? Aí quando você rasga a garganta, você percebe o ar saindo pela garganta, mas você basicamente destruiu as cordas vocais dele, né? Enquanto eu vou subindo e vou bebendo o sangue que escorre pelas veias dele, que eu acabei de rasgar, eu vou falando no ouvido dele, que eu sei que está me ouvindo ainda, como eu vou acabar com eles, como eu vou acabar com a infestação deles na minha cidade. De como eu vou fazer com que eles sejam não mais do que o gado que eles acham que são as outras pessoas que eles tomam. Não que eu me importe com elas. Para mim todos são gado. Eu não me importo de como eles se relacionam, eu não me importo na forma como eles interagem. Mas eu vou transformar a vida de todos eles naquilo que eles acham que se chama de inferno. Em meio ao sangue borbulhando assim, fazendo... Sabe?
na garganta, assim, você sente um cheiro de urina crescente à medida que você vai subindo com ele. Tô interpretando que você tá subindo com ele, né? Subindo. Isso. Então, tipo, a respiração dele, ele tá gritando a todos os pulmões, mas só o ar sai e o sangue começa a engasgar ele, assim, sabe? Por um buraco, assim, o buraco que você fez. E você sente um cheiro forte de urina, assim. Eu não me importo. Eu realmente não me importo. Eu jogo o corpo dele. Eu jogo o corpo dele no rio, a hora que eu termino. Do alto? Ou você diminui? Eu dou um rasante e jogo o corpo dele no rio de uma forma que o rio leve pra longe da cidade. Ok. Perfeito. E eu vou buscar outro que esteja numa situação tão indefesa quanto esse. E eu acho esse bêbado que colocado do lado de fora de um quartel mais afastado da cidade pelos seus pares que tinham deixado ele pensando um pouco na vida depois de ter bebido bastante e arrumado encrenca com os outros que estavam bebendo com ele. É um posto de checagem. Isso. Só que eu faço a mesma coisa, só que dessa vez eu vou interpretar, porque eu devia ter feito pela primeira vez. Eu pego ele enquanto ele está cambaleando no meio de um pátio próximo a esse posto de checagem, e eu pego ele com uma violência absurda, nesse rasante que eu dou e pego e subo com ele, eu já ouço alguns dos ligamentos do braço dele rasgarem pela violência do tranco que eu dei no corpo dele. Enquanto eu começo a subir em meio às lufadas de asa que vão cortando aquela noite silenciosa de uma cidade que praticamente não tem máquinas, praticamente não tem os ruídos que são oriundos de uma cidade moderna. No silêncio daquela noite, eu faço questão de subir e deixar que ele ouça a batida das minhas asas. Pelo menos umas 5 ou 6. E que ele veja que ele já está numa altura que ele nunca pensou em estar, a não ser que ele estivesse em uma montanha ou que ele estivesse em uma estrada que subisse uma montanha. Eu vou subindo. Enquanto eu subo, eu viro ele nas minhas mãos como se ele fosse um boneco. Ele não tem peso para mim. E eu olho ele bem nos olhos e vejo o terror dele e o mesmo cheiro de urina, o mesmo cheiro forte que eu senti antes, me deleita quando eu sinto novamente. E eu olho ele nos olhos e eu digo: você é comida para mim. Você não é nada. A sua corja vem à minha cidade, à minha presença, e faz com aqueles que eu tenho apreço o que querem. E nesse ponto, eu deixo ele balbuciar algumas coisas, estou falando em alemão com ele. E com a unha eu corto, eu faço a chamada, a gravata, eu corto ele de orelha a orelha. E deixo ele gorgolejando, enquanto eu começo a lamber o sangue que vai descendo pelo pescoço dele, com a língua, uma língua enorme, uma língua inumana. Vocês todos terão a minha ira sobre as suas mortes sujas. Vocês cairão como carne sob o prato de um nobre gordo e ranhento. Vocês terão nojo de servirem de alimento para mim. E eu levanto ele, eu rasgo a cabeça dele assim e vou me alimentando do resto do sangue que vai caindo. Aí eu vou, enquanto esse sangue vai caindo, eu já uso para aproveitar, né, que tem bastante sangue aí.
Eu já uso uma parte desse sangue quando ele tá acabando pra me limpar, pra limpar o meu corpo. Com magia, obviamente. E jogo o corpo dele em uma floresta, um bosque mais afastado. E aí sim eu vou em direção ao castelo. Então, nesse trajeto, lembra que eu falei que você... Na verdade, eu não falei assim, você vai capturar só 2. Sim. Né? Se você quiser continuar caçando... Não, tudo bem, eu capturo um terceiro e você pode fazer a cena. Você percebe que a concentração, tirando aqueles soldados que nem esse último que você capturou, que estava num posto de checagem, tirando aqueles pontos específicos, você percebe que aquele bairro onde o Yorick foi morto, foi assassinado, ele tá com uma concentração de soldados maior ali. Que bairro é esse? Sabe? É aquele bairro onde tinham vários restaurantes, como ele disse, né? Ele foi comprar comida, tinha lojas de queijos, carnes, né? Mercearias e tal. E também existem bares, restaurantes, né? E você sabe que é o antigo território do Jacob, só que quando o Jacob virou um pária, foi a Marqueta que tomou aquele lugar. A Marqueta, que é uma pessoa que visivelmente não gosta do seu jeito de agir, né? Ela te antagonizava. Sim. Quando tinha alguma reunião, durante esses 20 anos, né? Quando tinha alguma reunião, alguma coisa, você viu que ela meio que te antagonizava, mas ela nunca tomou alguma providência contra você, alguma coisa assim. Você voando, você percebe que especificamente o bar do Jacob, porque é um ponto, sabe? Não tem como você olhar assim, você sabia ali. Sim. O bar do Jacob tá com vestígios de fogo e tá a área ali tá apagada. Você tem a sua visão vampírica, né? Você percebe que está com vestígios de fogo, mas a área ali não está movimentada, exceto por alguns soldados. Tá bem. Eu vou direto pro castelo. Perfeito. Antes de chegar no castelo, assim, de longe, você vê, porque isso chama bastante atenção. Os soldados estão diferentes. Tá fortificado. Os soldados estão carregando o castelo. Tá. Existem mais soldados. Eles estão andando em grupos de 6. Você não vê soldados desgarrados. Você não vê grupo menor que 6. Tá. Eles estão carregando martelos de madeira e estacas. Alguns têm simplesmente uma ripa junto com a arma. Alguns têm uma foice, não uma foice grande, uma foice pequena, aquela de... Sim. Mas você vê que eles estão carregando, e com extremo cuidado, coisas de madeira. Você percebe que isso está diferente. Você percebe que toda a ala oeste do palácio está apagada. Não tem uma luz, um nada ali. Ok, tá bom. Eu vou pra sala do príncipe. Como? Eu vou entrar pela janela que eu sempre entro. Como um morcegão? Eu entro direto. Ok. Você entra, o príncipe não tá lá.
as tapeçarias estão manchadas de sangue e o trono do príncipe está quebrado. Vai até a porta que ficava atrás do trono. Você vê um aposento que outrora era extremamente luxuoso, mas está destruído. Você vê é como se tivessem quebrado uma. Bom, era um caixão, obviamente, e foi quebrado. Gavetas foram reviradas, roupas jogadas no chão, fotos, joias. O lugar foi destruído completamente. Entendi. Você percebe que está tendo uma movimentação por aquele corredor lateral quando vocês entraram a primeira vez no salão de trás. Você está no quarto Sim. do príncipe. No salão de trás, os seus sentidos mais aguçados, você percebe que começa a ter uma movimentação. Tá bem. Eu vou até a porta que dá pra esse salão. Ela tá aberta ou tá fechada? Tá fechado. Tá. Eu me transformo em névoa Ok. e passo pelas frestas, me esgueirando pelas laterais, assim, e indo pra cima, indo pro teto. Ok. Você vê divisão, 6 soldados marchando rápido. Eles estão tremendo. Tá? Eles ficam em posição assim, esperando um ataque, enquanto um começa a abrir a porta. Tá O bom. cara, ele abre o trinco assim e abre com tudo a porta e se joga pro lado. Eles estão todos, tipo, com a arma assim. Você vê que eles estão segurando assim eles estão com a arma apontada pro quarto. Alguns estão segurando com força as ferramentas de madeira que eles estão carregando. Uhum. Entendeu? Você percebe que eles estão começando a carregar crucifixo, assim, sabe? Sei. Preso, enfiado no bolso, com uma parte saindo. Entendeu? Estão suando frio. Estão suando. Um começa a entrar, assim, no quarto, no aposento, na sala do trono. Começa a investigar. Eles ligam lanternas. Começam a vasculhar o local, assim. Aos poucos eles vão entrando. Tá, eu vou assistir tudo isso. Eles fazem a limpa. Eles vasculham, eles não soltam um pio durante esse momento. Você vê que até a respiração deles, assim, eles estão prendendo na medida do possível, mas não é treinamento, é medo. Sim. Tá, Eles vasculham, e aí quando eles terminam de verificar o quarto, assim, eles falam, assim, eles começam, não tem ninguém aqui, não vai ter outro desses aqui não, foi só imaginação. Antes fosse, eu queria estar seguro, eu quero ir embora dessa cidade amaldiçoada. Tá. Reclamações, assim, te chama atenção, não vai ter outro desse aqui. Reinhardt já vai resolver esse problema. Hoje a gente conseguiu já alguma coisa. Mas isso é maldição, fala assim, isso é maldição. A raça ariana não precisa disso, sabe? Mas tremendo a voz, assim, Perfeito, eu vou acompanhar eles por todo o caminho que eles fizerem, até eles se reportarem pro superior deles, que a partir desse momento eu vou acompanhar esse superior em forma de névoa. Eu tô no teto, eu tô bem quieto, e eu vou usar alguns pontos de sangue, eu vou mandar pra você, pra esconder a minha presença.
Ok. Olha, isso vai demorar, tá? Não tem problema nenhum. O meu objetivo é achar o Reinhardt. Sim. Descobrir se ele tá sob influência de algum predador. Ok. Se for esse predador, quem é esse predador? Esse é meu objetivo. Tranquilo. Vamos ver o que acontece.